Como ocultar colunas no list view de forma profissional de acordo com o critério. Observe, temos o nosso list view e eu quero estar ocultando, por exemplo, eu tenho as minhas colunas do tamanho único até a numeração 45 e eu quero ocultar as colunas que não tiverem quantidades ou colunas com a quantidade em zero. Observe que eu vou colocar um código de um produto e vou dar um Enter. Vai realizar uma busca em um banco de dados externo e observe que é me retornado as minhas quantidades e as colunas que não têm quantidades são ocultas. Então é isso que a gente vai estar aprendendo no vídeo de hoje, de forma profissional. Lembrando que eu já ensinei a fazer em um outro vídeo, porém de uma forma que eu utilizei muito mais comandos. Então vamos lá, como é que a gente faz isso de forma profissional? Primeiramente eu vou estar fechando o meu formulário, vou na nossa guia desenvolvedor e vou clicar em Visual Basic, ou simplesmente a gente pressiona Alt mais F11. Então, desenvolvedor, Visual Basic. E antes de começarmos a nossa programação, reforço a você, ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA, tá esperando o quê? São mais de 600 vídeos aqui no YouTube. Ainda não é inscrito? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Já é inscrito? O meu muito obrigado. Então vamos lá, ó. Vou clicar em exibir, Project Explorer. Duplo clique no meu Userform 1. E o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Vou dar um duplo clique nesse objeto, o meu TXT pesquisa After Update. Então, dentro do evento After Update, ou seja, conforme eu digite algo e ter cliente ou um tab, qualquer atualização dentro do campo, ele vai executar uma ação. Então, essa é a rotina que eu estou utilizando para ocultar as minhas colunas no list view neste momento. Já ensinei isso em um outro vídeo que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Porém, dessa forma que eu ensinei, repare que eu utilizei muitas linhas de comando. Vou clicar em definição e tá aqui a rotina logo aqui abaixo, ó. Observe que eu tive que fazer uma estrutura if para cada coluna no list view. Observe quão ficou extenso o nosso código, ó. Só para mostrar para vocês, observe que tudo isso aqui está ocultando colunas no meu list view, porém eu posso estar diminuindo essas linhas de comando. Beleza? Entenderam aí como tá muito longo o código? Então vamos deixar ele muito mais profissional. Então aqui mesmo, ó, fora de um procedimento, vamos criar um procedimento novo. Então eu vou chamar ele de sub, por exemplo, coluna. Vamos chamar aqui de um nome mais sugestivo. Vou chamá-lo de ocultar. De ocultar, underline, coluna no list view. Profissional. Só para diferenciar de qualquer outro comando que eu já possa ter criado. E vou dar um Enter. Observe que o VBA já inclui o nosso parênteses e o nosso sub. Então vamos lá, ó. O que eu preciso fazer? Primeiramente, eu vou declarar duas variáveis do tipo integer. Para que essas variáveis? Eu vou precisar das mesmas para fazer a contagem das linhas e das colunas no list view. Então eu vou colocar a minha variável dim. Vou utilizar o dim para declarar a nossa variável e vou chamar a nossa primeira variável de x. E ela vai ser do tipo integer. Lembrando que o nome da minha variável eu dou o nome que eu bem entender, beleza? Sempre lembrando que a gente tem que só respeitar de não colocar caracteres especiais nem acentuações. Então, a minha segunda variável vai chamar y e vou dizer também que ela é do tipo integer. Então vamos lá, ó. Vamos passar valores para as nossas variáveis. Então a primeira coisa que eu preciso é fazer a contagem das linhas, fazer a contagem do que estiver listado no meu list view. Para que isso? Porque como é que eu vou estar ocultando algo que eu não sei nem o que está dentro do meu objeto? Então para isso, vou colocar a nossa estrutura for, que quer dizer para quê? Para a minha variável x, iniciando do valor de 1, porque as linhas do list view e as colunas do list view começam a partir de 1, vai até o que, ó? Esse to, quer dizer, vai até o meu mi.lst pesquisa, que é o nome do meu list view. Ponto list itens, ponto count, ou seja, eu vou estar realizando uma contagem dos itens listados dentro do meu list view. E eu vou fazer um for aninhado, ou seja, eu vou fazer um for dentro de um outro for. Então, eu vou colocar o for, que quer dizer para meu y, partindo de... Como eu não vou estar querendo verificar todas as colunas do list view, eu tenho algumas colunas que para mim não há necessidade de eu estar verificando.
Então eu vou estar verificando basicamente da minha coluna tamanho único até a minha coluna 45. O conteúdo de 45, ou seja, eu vou estar verificando do meu subitem de número 4 até a quantidade de colunas que eu tiver após o subitem 4. Então como é que eu faço isso? Ó? Vamos entender aqui. Ó. Vou colocar de 4, ou seja, como eu não vou estar querendo ocultar todas as não vou estar querendo verificar todas as minhas colunas, eu vou começar aqui a partir do número 4. Se você quiser implementar em seu projeto, você bota aqui a quantidade de colunas que você está querendo verificar, beleza? Então, esse 4 aqui eu estou indicando que é o meu subitem de número 4. E ele vai até o que? Ó? Até o meu mi.lst pesquisas.column reads, ou seja, as colunas de cabeçalho. .count, ou seja, eu vou estar fazendo a contagem das minhas colunas de cabeçalho. Beleza? Então observe que a lógica é bem simples, ó. O que é que eu vou estar fazendo quando eu realizar essa contagem? Eu vou estar utilizando a nossa estrutura if, que quer dizer se o quê? Se o meu mi.lst pesquisa .list itens, ou seja, os meus itens listados no meu item. Em qual item? O meu item X. Pois lembre-se que o X ele está realizando a contagem dos itens listados. E a minha variável Y está realizando a contagem das colunas do meu list view. Ponto list subitens. E aí vem a sacada, ó. O normal seria eu colocar Y. Observe, vou colocar Y e vou fechar o meu parênteses. E vou executar o código dessa forma e depois a gente corrige. Muito provavelmente não vai funcionar, beleza? Vou logo lhe adiantando. Ponto texto igual aspas duplas 0 aspas duplas. Ou seja, eu só vou estar ocultando as colunas que começam a partir de 4 se essas colunas tiverem a quantidade 0 nelas. Então, se esse critério for verdadeiro, se o meu subitem tiver o valor 0 nele, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar pegando no meu mi.lst pesquisa. Observe que eu não estou trabalhando com a estrutura with. Se eu estivesse trabalhando, eu não precisaria colocar tanto lst pesquisa aqui no nome da nossa estrutura. Fica aí a dica para que você possa ainda estar automatizando mais ainda esse código. Então, ponto column. O que eu vou estar fazendo com as meus column reads? Vou abrir o meu parênteses. Eu não sei em qual column reads, ou seja, em qual cabeçalho eu vou estar ocultando. Então, eu coloco a minha variável y e vou estar fazendo o quê? Ponto width, ou seja, a minha largura vai ser igual a 0. Simples assim. Porém, se a coluna lá, se o meu subitem não tiver com valor 0 dentro dele, o que eu vou estar fazendo? Obviamente, eu vou estar deixando ele com valor maior. Mas entenda uma coisa, eu tenho uma coluna lá chamada total, que é a minha última coluna. E essa coluna eu não quero alterar ela, mesmo que ela esteja zerada. Então, o que eu faço? Eu vou colocar um else if, que quer dizer, então se o quê? Meu mi.lst pesquisa, ponto, vou estar verificando se o meu column reads, ou seja, se a coluna do meu cabeçalho, ela, na minha variável y, que eu não sei qual é a coluna que ele vai estar verificando, ele vai verificar coluna por coluna, ponto texto. Porém, eu sei qual é o texto que está na minha coluna. Então, se o texto que estiver na minha coluna for o total, então ele vai fazer o quê? Então, eu vou copiar este comando aqui, para ser mais breve, Ctrl C, Ctrl V aqui, e vou alterar aqui para 55. Ou seja, se na minha coluna do cabeçalho ele encontrar o valor total, ou seja, o meu cabeçalho tiver lá o nome total, essa coluna, mesmo que esteja zerada, eu não quero que a largura da coluna fique com 0. Então, eu vou querer que ela fique com a largura de 55. Else. Vou colocar um else. Observe. Se não for nenhum desses dois critérios, o que é que vai acontecer? Se a minha largura, por exemplo, ó, ele vai fazer a verificação coluna por coluna. Se ela for igual a 0, a minha largura vai ficar igual a 0. Se o texto da minha coluna for total, ela vai ficar com a largura de 55. E se as quantidades
E se a coluna tiver quantidades, ele vai entrar dentro desse else. E o que vai acontecer? Vou dar o Ctrl V aqui. E eu vou querer que ele deixe as larguras das minhas colunas com 40. Ou seja, todas as colunas que tiver quantidades, lá do tamanho único até o 45, ele vai deixar a largura da coluna com 40. Ou seja, eu vou deixar ela visível e com a largurazinha de 40. E vou colocar um end if para fechar a nossa estrutura. Ou seja, todo aquele comando que eu mostrei para vocês, toda aquela estrutura longa, basicamente está terminada aqui. Obviamente, vou fechar com o nosso next y e o nosso next x. E vamos fazer um teste. Lembrando que muito provavelmente vai ocorrer um erro e vou deixar que aconteça para que você entenda o porquê que eu vou ter que fazer alterações. Então, vou copiar aqui o nome da nossa rotina, vou dar o Ctrl C. Vamos aqui em exibir, Project Explorer, duplo clique no meu Useiform 1, duplo clique aqui no meu objeto. Então aqui, ó, vou deixar comentado o comando que ocultava as colunas daquela outra forma e vou colar o nosso comando que a gente acabou de criar. Então vamos fazer um teste. Para que seja mais eficiente o nosso teste, deixa eu fazer da seguinte forma. Ó. Vou dar o Ctrl C aqui. Não vou chamar essa rotina de imediato, vou chamar ela juntamente quando eu realizar uma pesquisa. Então deixa eu mostrar aqui como é que eu farei. Ó. Duplo clique nesse objeto. Vou estar colando a nossa rotina que eu acabei de criar aqui, o nome da nossa rotina. E observe o seguinte, para eu explicar para vocês. Vou digitar o código produto, ele vai retornar as quantidades e não vai ocultar coluna nenhuma nesse momento. Só vai ocultar quando eu clicar nessa lupa. Por que eu separei o código? Para que você entenda a lógica do comando. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e vou dar um Enter. Observe aí que ele vai retornar todas as colunas, inclusive as que estão zeradas. E como eu disse para vocês, eu não quero ocultar a coluna total, mesmo que ela esteja zerada. Observe que nesse momento ela tem quantidades. Se eu colocar um outro produto, observe aí, ele vai me retornar um outro produto. Observe que só tem quantidades lá, numeração 26 a 34. Eu vou clicar nessa lupa, vamos ver o que acontece. Observe aí que deu um erro, vou clicar em depurar. E vamos lá ao que aconteceu aqui, ó. Observe que ele realizou a contagem das minhas linhas, count 1. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí. Aqui, a minha variável y parte de 4 e vai até o que, ó? Até o meu column width count. Quantas colunas eu tenho lá de cabeçalho? Eu tenho 27 colunas. Como é que eu sei disso? Observe aqui, ó. Vou colocar o cursor sobre LST pesquisa aqui. E observe que aparece, ó. Vou colocar novamente, ó. mi.lstpesquisa.colorWidthCount igual a 27. Ou seja, eu tenho 27 colunas. Porém, uma delas é uma coluna, perdão, uma delas é um item e as demais são subitens. Ou seja, eu tenho 26 subitens e um item. Porém, observe que basicamente ele não está encontrando a coluna de quê, ó? De número 27, porque eu não tenho realmente 27 subitens, e sim 26 subitens e um item. E aí você pode estar se perguntando, então bastaria eu colocar aqui um menos 1. Vamos ver se isso resolve. Vou parar aqui o código. Vamos ver se resolve também dessa forma. Vou novamente executar o nosso código. Vou botar aqui um código de um produto qualquer. Vou dar um Enter. Será que vai resolver? Você acha que vai resolver? Vamos lá. Vou clicar. Observe aí que o que aconteceu de diferente, ó. Aparentemente não ocorreu erro, porém observe que a minha coluna tamanho único está zerada e ele deixou visível a mesma. A 45 também está zerada e ele deixou também ela visível. Então, basicamente não funcionou da forma que eu queria. Porém, vamos fazer da forma que eu quero lhe ensinar. Então, desenvolvedor, Visual Basic, o vídeo vai se prolongar infelizmente, porém não vou debugar o código para não se prolongar tanto. Então vamos lá, como é que a gente resolve isso? Ó? Vou copiar esse menos 1, vou dar o Ctrl C nele, vou deixar aqui comentado e o que vai acontecer com ele? Ó? Um detalhe muito importante, ó. Eu tenho 26 subitens e um item, que forma as 27 colunas no list view. Então o que eu vou estar fazendo? Toda vez que ele for fazer um loop, um for next aqui, basicamente eu vou estar subtraindo um valor. Para quê? Para que na
quando ele chega na última coluna, ele não ocorra aquele erro de não encontrar o subitem. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Ao invés de colocar apenas o meu subitem y, eu vou colocar o subitem y menos 1. E agora, dessa forma, vai resolver o nosso problema. Vamos testar? Vou colocar aqui um comando qualquer. Observe aí, ó. Vou dar um Enter. Vai novamente me mostrar todas as quantidades. Observe aí. Ao clicar na nossa lupa, repare que agora, ó, só me mostra as quantidades correspondentes, ó, as numerações que têm quantidades, e ocultou as demais numerações. Se eu colocar um outro item qualquer, vou dar um Enter. Observe aí o que aconteceu, ó. Do 17 ao 25 não tem quantidades, ele não ocultou. Porém, se eu clicar novamente na minha lupa, vamos ver o que acontece. Observe que agora acabou ocultando. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu não criei ainda um comando para, digamos assim, primeiro habilitar as colunas visíveis e depois ocultar novamente. Então, aí fica tarefa de casa para você que gostou do vídeo e que acompanhou passo a passo, que a solução seria qual? Primeiramente, eu preciso criar um comando para deixar todas as minhas colunas com a largura. E depois, utilizar esse comando que eu acabei de criar agora para deixar apenas visíveis a largura padrão para as colunas com quantidades. Entendeu a lógica? Se eu botar um outro código de produto, ó, a mesma coisa vai acontecer, ó. Observe. Novamente, o nosso código só vai funcionar se eu der um duplo clique, ó. Se eu fizer ele pela uma segunda vez. Por quê? Porque a primeira vez ele não está conseguindo ocultar as colunas. Observe. Já na segunda vez ele consegue fazer. Ou seja, se eu primeiramente, ao invés de sair já ocultando as colunas que não tem quantidades maiores que zero, primeiramente eu já exibisse todas. E depois, aí sim eu ocultaria de acordo com o critério. Entendeu a lógica? Não entendeu? Deixa aí, eu quero que eu possa fazer um próximo vídeo explicando como resolver esse problema, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu gostei. Ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E possa estar se juntando aos nossos mais de 9.349 inscritos. Aguardo você!